O Oriente Médio, por sua vez, é uma região composta por 17 países e mais de 500 milhões de habitantes. Alam do Israel inclui Arábia Saudita, Irã, Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Egito, Turquia, Emirados Árabes, Catar, Kuwait, Oman, Bahrein, Iêmen, Palestina e Chipre, com mais de 7 milhões de km². Essa região é marcada por contrastes extremos, tanto em paisagens quanto em religiosidade. Você sabia que no meio desse território, Israel, a terra onde a fé judaica nasceu, vive uma comunidade que segue o Messias Yeshua e, ao mesmo tempo, guarda as tradições e os valores judaicos? Sim, estamos falando dos judeus messiânicos que vivem em Eretz Israel. Um grupo que cresce silenciosamente, mas com força, e que carrega consigo uma combinação única de identidade, fé e propósito. Antes de mergulhar nessa jornada surpreendente, já quero agradecer você que é membro aqui do canal. Seu apoio tem sido fundamental para manter esse conteúdo vivo, profundo e constante. E para você que ainda não é membro, fica o convite. Ao se tornar membro a partir de R$ 4,99 participe automaticamente dos nossos sorteios de camisetas com nomes em hebraico, Menores Estrela de Davi, livros incríveis, cursos de hebraico e muito mais. E quanto maior o grau de membro, maiores são as chances de ganhar. Aproveita também para se inscrever no canal ou verificar se a inscrição continua ativa menos, porque só assim você não perde os vídeos novos. E nem os sorteios que a gente está preparando com tanto carinho. Agora respire fundo, solte os ombros e permita-se mergulhar nessa história. Imagine uma família judaica, vivendo nas montanhas da Galileia, comendo pão assado em forno de pedra, recitando o Shema Israel com devoção, celebrando as festas bíblicas e ao mesmo tempo, falando com paixão sobre Yeshua, o Messias prometido. Parece impossível. Para muitos sim, mas para os judeus messiânicos de Israel, essa é a realidade diária. Eles vivem a fé no Messias com as raízes profundas da Torá, reconhecendo o cumprimento das profecias em Yeshua e ainda assim mantendo o Shabat, as festividades de Levítico 23, os princípios de Kashrut e a conexão com Eretz Israel. Em Israel, estima-se que existam entre 15 mil a 30 mil judeus messiânicos, vivendo em várias regiões como Jerusalém, Tel Aviv, Haifa, Tiberíades, Beer-Sheva, Galileia e comunidades rurais. Muitos deles são cidadãos nascidos em solo israelense, outros são judeus que fizeram aliar retorno à terra de Israel, vindos de países como Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, Etiópia, Brasil e Argentina. Essas comunidades são diversas, mas possuem algo em comum: a fé em Yeshua como Mashiach, sem abandonar a identidade judaica. Para eles, seguir Messias não é uma ruptura com o judaísmo, mas o cumprimento natural das promessas feitas por Deus a Abraham, Yitzhak e Yaakov. É impressionante ver como essas pessoas mantêm a tradição, estudam o hebraico, vivem com tzitite, usam kippah, participam das sinagogas messiânicas e ensinam aos filhos o amor pela Torá. Tudo isso centrado em Yeshua. No entanto, ser judeu messiânico em Israel não é fácil. Apesar de a liberdade religiosa estar garantida por lei, ainda existe muita resistência por parte de setores ortodoxos e conservadores do país. Muitos judeus messiânicos enfrentam perseguição social, exclusão comunitária e até dificuldades para conseguir cidadania israelense plena por causa de sua fé. Mesmo assim, essas famílias continuam firmes, movidas por convicção e amor, como está escrito em Isaías 53. Menos uma das porções mais impactantes da Tanakh, o servo sofredor carrega nossas dores. É rejeitado pelos homens, mas exaltado por Deus. E muitos judeus messiânicos veem essa passagem como um retrato claro de Yeshua. O mais tocante é ver que muitos desses homens e mulheres não vivem de forma isolada. Eles estão nas universidades, nas forças de defesa de Israel, nas startups de tecnologia, nos kibbutzim, nos hospitais como médicos e enfermeiros. São cidadãos que contribuem com a nação, com zelo, fé e amor. O Oriente Médio, por sua vez, é uma região composta por 17 países e mais de 500. Além do Israel, inclui Arábia Saudita, Irã, Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Egito, Turquia, Emirados Árabes, Catar, Kuwait, Oman, Bahrein, Iêmen, Palestina e Chipre, com mais de 7 milhões de km². Essa região é marcada por contrastes extremos, tanto em paisagens quanto em religiosidade. Dentro desse mosaico, os judeus messiânicos não estão apenas em Israel. Existem pequenas comunidades espalhadas por lugares como Turquia, Líbano, Irã, Jordânia e Egito.
São judeus ou descendentes que creram em Yeshua e buscam manter sua fé em meio a contextos altamente desafiadores. Na Turquia, por exemplo, existem alguns grupos messiânicos que reúnem judeus e gentios que seguem a Torá com base em Yeshua. No Irã, há registros históricos de judeus que abraçaram a fé messiânica e foram severamente perseguidos, obrigados a viver em oculto ou deixar o país. Esses homens e mulheres não apenas seguem Yeshua, menos eles vivem os valores da Torá, celebram as Moedim, oram em hebraico, estudam o Talmud Siddur Midrash e até utilizam liturgias em Siddurim messiânicos. Muitos mantêm o estudo diário da Parashat HaShavua, fazem o Kiddush no Shabat, usam tefilim e ensinam os filhos a ler a Bíblia em hebraico. Isso mostra que a fé messiânica, longe de ser uma ruptura, é para eles uma continuidade. E essa continuidade é expressa com coragem, pois sabem que em muitos lugares do Oriente Médio, declarar publicamente que creem em Yeshua pode significar prisão, rejeição da família ou até coisa pior. Mesmo em Israel, que é a nação mais aberta da região, os desafios são muitos. Há quem perca o emprego, sofra boicote social, seja intimidado por grupos religiosos. Ainda assim, a perseverança dessas pessoas inspira. Como os primeiros discípulos em Atos dos Apóstolos, esses judeus vivem sua fé com ousadia e reverência. É interessante notar que muitos dos primeiros seguidores de Yeshua eram judeus da Galileia, da Judeia. Quando alguém hoje caminha pelas mesmas ruas de Jerusalém e encontra uma família messiânica, louvando a Deus em hebraico e proclamando que Yeshua é o Mashiach, é como se o tempo não tivesse passado. É como se o livro de Atos estivesse vivo ali, agora. E isso não é apenas emocionante, é profético. Zacarias 12:10 fala de um dia em que os habitantes de Jerusalém olharão para aquele a quem traspassaram e chorarão por ele como se chora por um filho primogênito. Para os judeus messiânicos que vivem em Israel, esse tempo já começou. Eles já reconheceram Mashiach e estão vivendo essa restauração espiritual, esperando que mais irmãos judeus também tenham seus olhos abertos. Essa é uma das razões pelas quais muitos deles se dedicam à educação, à música, à tradução de textos bíblicos e ao ensino da Torá com ênfase messiânica. Criam escolas, gravam louvores em hebraico, produzem vídeos, cursos, livros, tudo para alcançar outras almas. E muitos desses materiais já estão chegando até aqui, ao Brasil, abençoando milhares de pessoas. A ponte entre Israel e o restante do mundo messiânico está cada vez mais viva menos, e você faz parte disso. Por isso, mais uma vez, deixo o meu agradecimento a você que é membro do canal. Sua contribuição mensal nos ajuda a continuar produzindo, ensinando e conectando essas verdades ao seu coração. Se você ainda não é membro, considere isso hoje mesmo. A partir de R$ 4,99, você apoia esse trabalho e ainda participa de sorteios de camisetas com nomes em hebraico. Menores lindas livros, cursos, Estrela de Davi e muito mais. Quanto maior o seu grau de apoio, mais chances você tem de ser premiado. E claro, não se esqueça de verificar se está inscrito no canal. Às vezes, o YouTube remove a inscrição automaticamente. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de tudo que publicamos por aqui. Agora quero saber de você. O que achou desse conteúdo? Já conhecia a realidade dos judeus messiânicos que vivem em Israel e no Oriente Médio? Deixe sua opinião nos comentários. Isso fortalece nossa comunidade. Deixe o seu gostei se você aprendeu algo novo hoje. Compartilhe esse vídeo com familiares, amigos e grupos de estudo. Isso pode abrir os olhos de muita gente. E mais uma vez, considere se tornar membro. É um gesto simples, mas que faz toda a diferença. Receba o nosso abraço com carinho. Shalom, paz e bênção sobre a sua vida.